Testando. Alô. Muito boa noite a todos que se encontram chegando, né, para mais uma noite de estudo. Nós vamos aguardar um pouco, né? Pelo menos uns 5 minutos, para que a gente possa iniciar com a nossa oração. Continuando hoje, né, como todas as semanas nós temos feito, o livro Amanhecer de uma Nova Era, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje o capítulo 7º. A partir de hoje eu não vou mais colocar o fundo musical, porque já é a segunda vez que o Facebook me notifica com relação a possíveis violações de direitos autorais. Então vamos ficar só na voz mesmo. Bom, gente, vamos... Já se passaram 5 minutos, né? Vamos iniciar com a nossa prece, né, inicial. Vou colocar o fundo musical somente para a prece, né, porque eu acredito que não vai dar nenhum problema. Né? Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Maior, e pedir para Ele que
essa noite seja uma noite proveitosa, que que consigamos repassar aquilo que nós tentamos absorver, né, da leitura e, de certa forma, pedir também por todos, né, que todos nesse momento encontram em sofrimento. Então, vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: obrigado, Senhor Jesus, por mais esta noite, essa noite de divina paz, paz que nós buscamos em nossos corações. E também procuramos, Senhor, através desta noite, deste momento de estudo, absorver as lições que nos são dadas nesses maravilhosos livros, que nos são repassados pelos nossos queridos amigos espirituais, pelos irmãos protetores e guias da humanidade. Obrigado, Senhor Jesus, por mais este dia que se encerra nesse momento, que está se encerrando. Um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Te agradecemos, Senhor, por todos os momentos em que nos desse força e coragem para suportar os problemas, suportar todas as vicissitudes que se apresentaram no dia de hoje para nós. Te pedimos, Senhor, paz, serenidade, para encarar os problemas de frente e, se não conseguirmos resolvê-los por nossa própria conta, que entreguemos as nossas vidas ao nosso Pai maior. Que a melhor atitude que nós podemos ter é deixar que a vontade dele siga seu curso. Na verdade, nada pode impedir que a vontade do Pai seja concretizada. Cabe a nós tão somente aceitar e ter paciência e serenidade para entender que tudo é feito para o nosso bem. Todos os caminhos nos são dados, para que possamos escolher através do nosso livre-arbítrio. Mas em todos eles teremos lições valiosas, para um dia, se assim o Pai permitir, chegarmos ao final vitoriosos deste caminho, dessa estrada. Obrigado, Senhor, mais uma vez, te pedindo perdão pelos momentos em que fraquejamos, pelos momentos em que deixamos que os nossos medos fossem maiores do que a nossa fé. E assim seja. Com esta prece, te pedimos permissão ao Pai amado, para darmos por iniciado o estudo na noite de hoje, com muita paz, com muito amor. Que assim seja. Bom, gente, estamos continuando aqui o livro Amanhecer de uma Nova Era, como eu já disse, hoje com o capítulo 7º, O Amor Nunca Põe Limites. Primeiro eu gostaria de saber se o áudio está tudo bem aí com vocês estão me ouvindo. Caso seja necessária alguma modificação, por favor me falem. Bom, até o capítulo 6º, né, no capítulo 5º e 6º, nós vimos a situação, né, daquela moça, né, Martina, que estava exercendo a prostituição, né, e que tinha tido uma vida muito sofrida, no sentido de que era voltada tão somente para os gozos e prazeres materiais, e que estava com um dilema, né, com relação ao filho que ela tinha, né, que ela estava gerando, né, e o aborto ou não. E nós vimos todo o desenrolar daquela história, daquilo que aconteceu na vida pregressa dela, né, com o marido da vida anterior, com a genitora, né, tudo aquilo que nós contamos na semana passada, na semana retrasada.
esse capítulo agora, o capítulo 7º, ele muda um pouco o foco e vai direto em questões, principalmente questões que apareceram, temas que apareceram pela primeira vez nos livros de André Luiz, né? Não há como encontrar essa mesma matéria, este mesmo tema, nos livros de Allan Kardec. Tanto é que tem algumas pessoas que questionavam se havia veracidade na narrativa, né, de André Luiz, mas é fato que todos os livros de André Luiz, eles complementam a literatura de Kardec, né? Então tem coisas porque até o momento da chegada dos livros de André Luiz, não se sabia quase nada a respeito da vida no mundo espiritual, né? Somente a partir dali, a partir do nosso lar, que nós passamos a compreender melhor o que é que está do outro lado da dimensão, né, da vida. Bem, esse capítulo ele se inicia assim. Isso passados toda a questão do tratamento da Martina, né, no capítulo anterior. Então, continuando a reunião mediúnica, né, duas entidades que cooperavam nas reuniões mediúnicas normais da Sociedade Espírita adentraram-se, trazendo em maca, adormecido, um dos seus diretores, né? Ele estava desdobrado pelo sono, um dos diretores daquela casa espírita, diretor encarnado, né? Tratava-se do confrade Anacleto, com um pouco mais de meio século de existência terrestre, que ficara viúvo há 5 anos, aproximadamente, que fora antes dedicado servidor do Evangelho, que se constituíra em um dos pilares de segurança da instituição. Então Anacleto, ele, por volta dos seus 50 anos, né, no momento aqui que se passa essa narrativa, ele se encontrava viúvo, havia uns 5 anos, e ele havia sido um dedicado servidor, né, da Sociedade Espírita, um dos seus diretores, né, realizava diversos trabalhos lá na casa espírita. Só que após essa viuvez, assim que a esposa dele desencarnou, Anacleto começou a viver uma vida não muito regrada, né? Principalmente na área da sexualidade. Ele meio que comungou de certos hábitos, né? de frequentar prostituição, né? Frequentar certas casas energeticamente com energias deletérias, né? Falando de uma forma mais delicada, e que isso trouxe diversos prejuízos de caráter espiritual para ele. O capítulo ele vai narrando mais ou menos o que é que aconteceu com Anacleto, né? Então vamos continuar aqui. Narcisista, né? Ou seja, era muito vaidoso, desligou-se emocionalmente dos deveres espirituais e comparecia ao grupo sem compromisso íntimo, demonstrando desinteresse pela função que exercia. Em consequência, as suas atividades tornaram-se desconsideradas, e porque os demais membros da diretoria necessitassem do entrosamento entre todos, quando chamado à cooperação, reagia de maneira rude, para não dizer grosseira. Chegar ao cúmulo de estar desviando valores da contabilidade da casa, a fim de atender à volúpia dos seus tormentos. No capítulo, ele fala que Anacleto, ele, como eu disse, ele passou a frequentar determinados antros, né, de bebedeira e de prostituição. E o capítulo não fala o porquê disso ter acontecido, né, mas diz apenas que foi após o desencarne da esposa dele, né, que inclusive ela estava presente nesse momento do que ele foi levado por desdobramento ao tratamento da casa, né, inclusive ela se encontrava extremamente aflita lá ao lado dele, por ver tudo o que aconteceu com ele, né, após o seu desencarne, né. E ele chegou num ponto de que tornou-se uma pessoa rude, uma pessoa grosseira, né. Ele não participava mais ativamente dos trabalhos da casa, e quando os seus
os seus colegas participavam, assim, o chamavam para participar dos trabalhos, ele simplesmente não se interessava e era grosseiro, respondia de maneira ríspida, enfim. Tanto é que, e outra coisa, como diz aqui, né, ele aproveitou-se da sua colocação, né, dentro do centro, né, como praticamente um membro fundador da casa, e ele começou a pegar o dinheiro, né, da caixinha das doações que as pessoas, né, colocavam lá para ajudar a casa espírita. E pegava esse dinheiro para utilizar nas suas farras, né, com mulheres, frequentava motéis e casas de prostituição nesse sentido. E chegou a um ponto que os colegas do centro espírita começaram a pensar em não é expulsá-lo, mas em destituí-lo das atividades do centro mesmo, da diretoria, né, retirá-lo da diretoria. Né, mas eles ficaram de certa forma constrangidos, porque como é que nós vamos fazer isso, né? Como nós vamos destituir Anacleto aqui do seu cargo, né, da sua posição dentro do centro, e sem que isso causasse um constrangimento, né? Porque as pessoas que frequentavam o centro, né, que não fossem da diretoria, não fossem dos trabalhadores da casa, elas não sabiam o que estava acontecendo, né? Então seria um escândalo, né? Mas poxa, expulsaram das atividades um dos membros fundadores, né? Que fez tanto por nós, né? Fez tanto por todos aqui, todos os frequentadores do centro. Eles não sabiam que Anacleto havia mudado tanto a sua personalidade. Então, foi necessário então que ele, principalmente os mentores da casa, né, procuraram fazer um tratamento de desobsessão, né, um tratamento espiritual mesmo com Anacleto, né? E é justamente esse capítulo ele mostra o que é que ocorreu nesse tratamento. Ele, desdobrado pelo sono, foi levado até a casa espírita e até o momento lá na sessão de desobsessão, na sessão mediúnica. E continua. Trazido à sala dos atendimentos, ressonava ruidosamente, demonstrando os conflitos que o afligiam, e agitava-se, como desejando libertar-se de alguma construção que lhe fazia mal. Né? Ele estava desdobrado, mas não estava alerta, né? Estava ainda ressonante. Né? E gemia muito, fazia barulhos que como se estivesse em sofrimento. Né? Mostrava que ele estava realmente muito perturbado. Observando-o com mais atenção, podemos notar que se encontrava fortemente submetido a uma injunção obsessiva de natureza grave. Né? Havia uma obsessão grave ali, quase realmente quase uma possessão. Né? Porque notávamos, aí é que é o ponto interessante, diversas formas ovoidais, fazendo recordar a Medusa da mitologia grega. Né? Medusa, acho que todos sabem, né? É aquela figura da mitologia grega que tinha um cabelo que eram serpentes, né? Então, serpentes vivas, né? Então, Manuel Filomeno ele dá essa imagem mental do que estava acontecendo naquele momento com Anacleto. Várias formas em formato de ovo, né? Ovoidais, estavam ligadas, né, por um cordão fluídico ao Anacleto, né? E aparentando como se fosse o cabelo da Medusa. Né? Essa cabeleira, constituída por seres espirituais inferiores, flutuava em volta da sua cabeça e emitia ruídos estranhos, peculiares, como sons de animais ferozes. Essa questão dos ovoides, dos espíritos ovoides, a gente viu pela primeira vez, como eu disse, nos livros de André Luiz, principalmente no livro Libertação, que nós já estudamos, né, lá no centro. E o que é que são esses espíritos ovoides? São criaturas, são seres humanos. São seres humanos, espíritos, que por terem ficado tão imbuídos no mal, tão imbuídos na questão da monoideia, né, que é a ideia fixa, e essa ideia fixa normalmente é o desejo de vingança. Normalmente são criaturas que sofreram muito em vidas passadas, principalmente em face
de algo que os seus algozes fizeram contra elas, que elas se transformaram em criaturas que só pensavam em uma única coisa na vida: se vingar. E essa ideia fixa fez com que eles regredissem o seu perispírito de forma a perderem a forma humana. O perispírito não mais aparentava um ser humano, mas um ovo, né? Um ovo vivo, um ovo pensante. Só que como eles não tinham mais órgãos para se expressar, né? Eles simplesmente não conseguiam falar nem nada. Eles apenas é como se colocasse uma pedra e tivesse dentro um ser pensante, mas sem poder fazer nada a não ser se ligar fluidicamente a criaturas para que sejam sugadas a energia, né? São criaturas extremamente infelizes, são criaturas extremamente sofredoras, que estão ali, normalmente, essas criaturas normalmente são usadas por outras entidades do mal, né, como instrumentos para perseguição dos seus desafetos. Né? Uma entidade desses chefes de falange, né, tem esses espíritos ovoides como instrumentos para fazer valer o seu mal. Né? Então eles elegem uma determinada criatura, né? No caso aqui Anacleto, né, por ser um trabalhador da casa espírita e já há muitos e muitos anos, deve ter feito muito bem para muitas pessoas. Então são alvos, essas pessoas são alvos fáceis, né? São alvos fáceis para quando você deixa a porta aberta, né? Então as entidades do mal, eles não suportam muito os trabalhadores da seara do bem, né? Eles esperam qualquer momento, qualquer falha, qualquer abertura que se dê para poder atacar. E foi o que aconteceu com Anacleto, né? Com o desencarne da sua esposa. Ele simplesmente começou a frequentar ambientes terríveis, né? Ia ter um comportamento desregrado, e isso fez com que os seus inimigos utilizassem desses ovoides ligados a ele através desses cordões fluídicos para simplesmente sugar suas energias. É uma obsessão de caráter gravíssimo, que é preciso uma cirurgia espiritual muito delicada para poder retirar esses ovoides, né? Não se pode fazer de qualquer forma. É um trabalho que os seres do bem, as criaturas do bem, os guias e mentores espirituais, eles precisam de um trabalho muito sério, né, para poder separar é como se fosse um parasita, né, para separar esse parasita do corpo daquele tal obsediado. Né? E era o que estava acontecendo aqui com Anacleto. Né? Como eu disse, a questão dos ovoides tem também no livro do André Luiz, no Libertação. Tratava-se de espíritos vítimas da monoideia, como eu disse, que lhes fora inculcada em experiências hipnológicas perversas, trabalhadas por hábil adversário do bem, que se acreditava responsável por verdadeira legião de desencarnados que lhes sofriam os acicates cruéis. Então, como eu disse, eram chefes de falanges que utilizavam do hipnotismo para poder incutir na cabeça dessas criaturas o desejo de vingança, a monoideia, o ódio puro. E isso fez com que eles perdessem a forma humana, né? Virassem criaturas sem forma, né? Apenas um formato de ovo. Né? Detendo-nos na observação, percebemos que 2 deles fixavam-se no sistema nervoso central, outros 2 no aparelho genésico, né? Que é a questão sexual, né? Que estava desequilibrado em Anacleto, e mais um no chakra cerebral, em verdadeira parasitose exploradora grave. Essa figura aqui que eu coloquei aqui é justamente um desenho que demonstra uma das cenas do livro Libertação, né? Que nós podemos perceber aqui que é André Luiz, esse de bigode, e mais Gúbio, né? e outro trabalhador, né? Atendendo a uma criatura que tem os ovoides ligados a ela. Né? A gente pode perceber que no caso aqui tem 3 ovoides, né? Mas no caso de Anacleto havia mais de 3 ovoides, né?
Havia 5, né, ovoides ligados nas mais diversos chakras dele, né, de forma a sugar as energias, de forma a incutir na cabeça de Anacleto as mais terríveis ideias, né? É algo muito terrível, é algo muito complicado. Por isso, gente, é tão importante o orar e vigiar. É tão importante que nós mantenhamos uma vida serena e regrada, né? Se nós temos algum tipo de tendência ao desequilíbrio, né? Principalmente na área dos vícios, na área do temperamento, na área de qualquer tipo de deformidade espiritual, né? Nós devemos sempre procurar nos conter, procurar a ajuda mesmo dos nossos queridos amigos espirituais, a ajuda do nosso Pai Maior, do nosso irmão Jesus Cristo, nosso Mestre Jesus Cristo, que está a todo tempo a nos dar suporte nessa vida, né? Porque é complicadíssimo, né? E principalmente nós que trabalhamos numa casa espírita e outras pessoas que também trabalham em outros locais, auxiliando as criaturas, devemos ter um cuidado redobrado, né? Orai e vigiai para não caíres em tentação e para que nós não caiamos nesse tipo de obsessão que é terrível. É praticamente nós nos tornamos, no caso de Anacleto, ele praticamente se tornou um instrumento, né? Um boneco, né? Que estava sendo controlado pelas criaturas do mal, né? Vamos lá, a área genésica, né, que é a área sexual, apresentava-se dominada por verdadeiros vibriões criados pela dissolução moral a que o paciente se entregara, ameaçando-lhe a organização fisiológica, obrigada ao atendimento da mente desvairada. Era natural que o seu fosse o pensamento do desajuste moral, em razão do cérebro sofrer a insidiosa presença do ser infeliz que lhe dominava a nobre região coronária, encharcando-a de energias deletérias. Então ele, como eu disse, ele era praticamente um boneco, mas era um boneco que também que casava com aquilo que ele tinha de deformidade no próprio no próprio ser, né? Porque nenhum obsessor ele vai conseguir incutir ideias na nossa cabeça que não tem uma porta aberta para isso, né? Então, se havia todo esse controle dos ovoides em relação a Anacleto, é porque ele se deixou controlar, né? Ele simplesmente se deixou levar por toda aquela situação. E isso, o capítulo diz mais lá na frente, que esse tipo de vida, né, esse tipo de situação é tão sofrida, que mais lá na frente o próprio organismo físico, orgânico, ele não vai conseguir se manter saudável. Irão aparecer várias doenças físicas, né? Porque nós sabemos que as doenças orgânicas, né, elas têm um componente espiritual, né? Na maioria delas a origem é espiritual. Então toda essa vida que ele estava levando, né, de forma desregrada, por incentivo dos ovoides e das criaturas que controlavam os ovoides, ia fazer com que ele tivesse um sofrimento muito grande no futuro. Bom, o médico espiritual aproximou-se do doente encarnado e fixando-lhe o centro genésico, novamente dizendo, genésico é o chakra que toma conta que é relativo à parte sexual, né, no qual se hospedavam duas entidades deformadas, pois se aplicaram energia especial em movimentos anti-horário, como se estivesse desparafusando o tentáculo de cada uma delas que se fixava, respectivamente, nas gônadas. Pude perceber que se apresentavam como ventosas comuns aos polvos, com alto poder de fixação e absorção dos conteúdos em cujo exterior se prendiam. Então, era como se fosse um duto mesmo, um tentáculo de polvo com ventosas, né, que se fixavam ali no centro genésico e sugavam as energias, né? Sugava as energias enquanto o outro que estava no cérebro incutia as ideias perversas. É um sistema parasitário muito complexo e
e complicadíssimo, né? Assim, então o médico espiritual que fazia o tratamento em Anacleto, ele começou a, entre aspas, né, desparafusar aquele tentáculo, né, remover aquelas ventosas que sugavam, né, aquelas energias. Só um parêntese, com relação aos ovoides, essa deformidade que eles angariaram no seu perispírito, né, que eles se tornaram um ovo, né, eles, para poderem se recuperar, eles terão que ter diversas encarnações muito sofridas, normalmente com deformidades físicas, normalmente assim, como se aquelas criaturas que nascem muitas vezes com deformidades e não chegam a sobreviver, né, deformidades terríveis e não chegam a sobreviver muito tempo, porque há necessidade dessa encarnação para justamente tentar recuperar, reconstruir o perispírito que foi destruído, né? Então vão ser várias e várias encarnações sofridas e dolorosas até que eles possam retornar à forma humana. Continuando. Por mais de 5 minutos, o dedicado benfeitor permaneceu no processo libertador, até quando foram desligados os tubos fluídicos que serviam de duto nutriente aos infelizes. Automaticamente e com carinho, as formas ovoidais que flutuavam foram seguras pelo nobre cirurgião e por José Petitinga, que funcionava como seu auxiliar direto. Interessante, né? As criaturas ovoides, que muitas vezes na nossa pouca evolução espiritual a gente pode achar que são criaturas maléficas, terríveis, e geralmente são, mas são criaturas muito sofridas e que na ideia do nosso Mestre Jesus, todos nós somos filhos do mesmo Pai, do nosso Pai maior, inclusive esses ovoides. Então eles estavam sendo ali desligados, né, de Anacleto, mas ao mesmo tempo eles estavam sendo tratados com carinho por todos que estavam ali, justamente pela questão de que se tratavam criaturas sofridas, né? Ouvíamos os estranhos ruídos que se exteriorizavam daqueles seres degenerados, que haviam tido modificado o perispírito e se apresentavam na condição degenerada, fruto espúrio do comportamento que se permitiram nas jornadas anteriores, culminando com a queda nas armadilhas do soez hipnotizador que os manipulava. Então, eram criaturas que estavam ali pensando, né? Eles tinham consciência do que estava acontecendo. Tanto é que em um determinado momento do capítulo, conta-se que elas ficaram agitadas, né, quando os trabalhadores chegaram para fazer a cirurgia espiritual, porque elas estavam demonstrando medo, né, pavor, ou seja, elas eram criaturas vivas, né? Apenas elas não tinham forma, ela tinha forma de ovo, e não conseguiam exprimir a sua vontade, elas simplesmente gemiam e faziam ruídos, né? A libertação de que necessitam, né, dessas criaturas ovoides começa agora, né, depois que elas foram retiradas, né? Embora se prolongue por algum tempo. É necessário recuperar a forma perdida, utilizando-se do invólucro perispiritual desses que se lhe transforma em intermediário, de modo que no futuro, em processo de reencarnação dolorosa, possam voltar ao estado anterior que usaram indevidamente. Então essas criaturas terão um processo muito longo, né, pela frente para poderem recuperar a forma humana, né, do perispírito que eles perderam, né, por sua própria incúria, né, por sua própria desídia. Nada disso é obra das outras pessoas, né, das outras criaturas, mas é obra delas mesmas. E continua o mentor espiritual, falando com os ovoides, né? Vocês serão conduzidos com carinho a um núcleo espiritual hospitalar, onde serão tratados de maneira conveniente, preparando-os para a reencarnação na Terra, onde a bênção da expiação lhes devolverá a harmonia perdida. Nunca se olvidem do amor, considerando que o erro é uma sombra que acompanha indelevelmente aquele que o comete. Enfim.
Imediatamente o generoso guia retornou à proximidade da cama em que se encontrava Anacleto, ainda adormecido e gemendo sempre. Conscientizando-se e percebendo a figura veneranda do diretor dos trabalhos, né, assim como a presença do pequeno grupo de trabalhadores espirituais, foi tomado pelo pranto em quase desespero, reclamando, né, no caso Anacleto. Né? As trevas tomaram conta de mim, encontro-me abandonado pelos meus guias, eu que lhes tenho sido muito fiel e já por um bom tempo. É interessante dessa frase de Anacleto é que ele já terceiriza a culpa, né? Olha, eu estou nessa situação porque eu fui abandonado pelos meus guias, né? Mas aí vem a entidade e fala: não assuma a atitude de mártir ou vítima de abandono, quando o irmão sabe perfeitamente que tem sido responsável por vários transtornos de conduta e pelo perigo que vem rondando a venerável instituição, em decorrência da irresponsabilidade e da insânia moral que se vem permitindo. Né? Então, a entidade, né, o mentor espiritual foi bem enérgico. Não terceirize a culpa que é sua. Você que entrou nessa espiral. Né? As criaturas das trevas só se aproveitaram de uma brecha que você deixou. Né? Então, é aquela coisa da semeadura e da colheita, né? Do plantio e da colheita. Nós só colhemos aquilo que semeamos. Né? Nada é nos dado por acaso, nada acontece conosco por acaso. Sempre é a nossa parcela de culpa no que diz respeito às situações sofridas e dolorosas que nós passamos. E ele arremata, né, a entidade. Não se brinca com as questões do espírito imortal, nem se podem abandonar as graves responsabilidades sem sofrer-lhes as consequências do ato leviano. Isso aqui é um recado muito forte, principalmente àqueles que se propõem a trabalhar não só na seara espírita, mas na seara espiritual de alguma forma, né? E simplesmente abandonam. Né? Abandonam para viver uma vida desregrada, enfim, uma vida longe, né, daquilo que eles acreditaram um dia. Né? E são as criaturas mais vulneráveis aos ataques das entidades, né? Porque eles, como eu disse lá antes, eles tentam destruir as pessoas, né, as criaturas que trabalham na seara do bem. Né? Então, qualquer brecha, qualquer coisa que nós fizermos que contrarie o ensinamento do Cristo, né, é uma porta aberta, escancarada, para que nós possamos sofrer as consequências disso. E ele continua: a oração e a disciplina moral deverão constituir-lhe roteiro de segurança, em reflexão positiva e contínua, mantendo-se vigilante em relação às façanhas do prazer doentio e prejudicial. Então o recado aqui é muito claro, né? Orai e vigiai, né, para não cairdes em tentação. É nós procurarmos sempre ter uma vida regrada, uma vida equilibrada, uma vida voltada para as questões espirituais, tendo consciência, principalmente aqueles que têm consciência, né, de tudo o que acontece, né, a quem muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado, e sempre entender que essa encarnação, a encarnação que nós desfrutamos desse momento, temos a oportunidade, né, nesse momento, por mais sofrida que seja, ela é uma escola para que nós possamos aprender as lições que nos são dadas todos os dias. As lições nos são dadas todos os dias, o auxílio nos é dado todo dia. E cabe tão somente a nós, através do nosso livre-arbítrio, reconhecer estas lições e colocar dentro de nossas vidas, não só teoricamente, mas também na parte prática, né? E nos modificarmos o nosso pensamento, modificarmos as nossas atitudes, principalmente em relação ao nosso próximo, né? A compaixão, a caridade, a empatia, né? Porque ninguém vive só, né? Nesses momentos de pandemia em que muitas pessoas estão isoladas, nós percebemos o quão importante os outros são para nós, né? Quantas pessoas nós neste momento não estamos com saudades de abraçar, apesar de ter os telefones, de ter as redes sociais para nos, mas não é a mesma coisa de um abraço, né? De um beijo,
do calor humano, né? Então vamos modificar, aprender as lições que a vida nos traz, modificar as nossas vidas, deixar os velhos hábitos de lado e nos transformarmos em pessoas novas, né? Como diz Paulo de Tarso, abandonar o homem velho, né? O homem ou a mulher velha, e dar lugar para o homem ou a mulher novos, né? Bom, gente, era isso que eu tinha a dizer a vocês. O capítulo se encerra aqui, né? Como eu disse, mais informações sobre a questão dos ovoides tem no livro Libertação, de André Luiz, e também em textos pela internet. Basta procurar que é fácil de encontrar, principalmente nos sites respeitáveis, né? Bom, agradeço novamente a todos, que Deus nos abençoe, espero que tenha sido suficientemente claro, né? Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Se não quiserem, através do chat, né? Se não quiserem, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Lembrando que, né, todas as semanas, né, nas terças-feiras, nós estamos fazendo esse estudo, né? Eu só não vou fazer caso aconteça algum imprevisto, mas de início, assim, como estamos na quarentena, né, isolados em casa, eu estou trabalhando com home office também, portanto eu acho difícil haver algum tipo de imprevisto, mas caso aconteça, eu aviso antecipadamente, mas toda semana nós iremos fazer o estudo, até enquanto os trabalhos presenciais não retornam, né, lá no centro. Todos estamos com saudade, né, das reuniões presenciais, estamos com saudades de todos, né? Mas vamos nos lembrar das palavras do irmão Angorá, né, que vai passar, né? Em algum momento vai passar, né? E vamos retornar aos trabalhos maravilhosos que são feitos ali naquele local, né, há quase 40 anos. Né? Bom, então vamos novamente levar o nosso pensamento a Deus, né? E vamos todos em seus lares, vamos encerrar com um Pai Nosso, né? Vamos fechar os nossos olhos e assim dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas,
assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Até a próxima terça-feira, se assim Deus permitir. Muito obrigado.